Hoje é dia 12/1, são 3h36 da tarde. Minha gente, a gente vai dar continuidade à Idade Média, aos assuntos Idade Média. A gente viu essa primeira etapa que a gente chama de Alta Idade Média, que é a formação da Europa medieval, a queda do Império Romano do Ocidente e a formação da Europa medieval, desse choque entre os povos germânicos, que eram chamados pelos romanos de bárbaros, e o mundo cristão, a religiosidade cristã, que já estava muito forte dentro do Império Romano. É engraçado isso, né? Engraçado o modo de falar. Mas, assim, como o cristianismo ele se gestaciona dentro do Império Romano. Jesus ele nasceu dentro do Império Romano. Né? Então, eu tinha um professor no mestrado que ele dizia assim, né? Jesus enquanto pessoa, né? Obviamente. Porque para a religiosidade cristã, né? Jesus ele não é só pessoa. Ele foi uma pessoa, mas ele é o próprio Deus, é o Filho de Deus que é o próprio Deus. Enfim. Mas, assim, ele fala assim que Jesus foi o que perdeu, o que mais ganhou. Como assim, né? O que perdeu, o que mais ganhou? O Jesus ele foi morto, crucificado. Era um crime, certos crimes dentro do Império Romano, a punição maior era ser crucificado. Jesus foi crucificado. Então Jesus perdeu enquanto homem, né? Ele foi morto, crucificado pelo Império Romano, pelas leis romanas. Mas aí, né, o cristianismo que veio depois, ele se espalhou de uma maneira muito forte, muito intensa, e você tem hoje uma religiosidade muito forte, muito complexa, né? O cristianismo ele se dá hoje sob diferentes abordagens, diferentes vertentes, diferentes teologias, vamos assim dizer, mas o cristianismo ele venceu, né? Vamos assim dizer, venceu nesse sentido, né? Porque Cristo foi morto quanto um subversivo, como um cara, um criminoso em Roma. Mas o que é que ganha? A religiosidade, aquilo que foi criado em torno da figura do Jesus. Né? Jesus, o Cristo. Né? Então, o Messias, o Cristo. E fundou ali uma igreja também, mas assim, uma religiosidade muito forte, muito intensa. Os templários. Não, a gente não vai estudar especificamente sobre os templários. A gente vai falar nele agora, né? Nessa aula de hoje, quando a gente for ver, por exemplo, as cruzadas. A gente vai ver que tem uma influência uma participação muito forte dos templários, os cavaleiros de Cristo. Eu vou falar dele. Tá? Mas assim, a gente não vai aprofundar, sabe, Elson? A gente só vai citar mesmo, só vai falar. Beleza? E aí o chat está aberto, viu, gente? Quem quiser falar, fique à vontade. Vamos lá. Então eu trouxe de novo, né? Então, essa Europa medieval, essa Europa feudal, a gente estudou isso, a gente caracterizou o que era o sistema feudal, o que era a sociedade feudal. E aí, quando a gente pensar na Europa feudal, no período da Idade Média, gente, coisa clássica, quando se fala da Idade Média, então tem essa estrutura de sociedade, uma sociedade marcada pelo nascimento. Você nascia na nobreza, você nascia, vamos dizer assim, no povo, você nascia camponês, você nascia pequeno comerciante, você nascia servo. Então, a posição social era definida pelo nascimento. Então, por isso que a gente fala que é uma sociedade estamental, dividida por estamentos, sabe? Então, hoje a gente vive, né? A gente vive uma sociedade burguesa, uma sociedade capitalista, uma sociedade burguesa, uma sociedade, a gente se caracteriza politicamente como liberal. Então, a gente vai estudar isso o ano que vem não, esse ano, né, o ano letivo de 2022, a gente vai ver que esse modelo de sociedade liberal que a gente vive hoje, ela foi formulada no século XVI, XVII para o XVIII, né? 17 para 18, quando você vai ter as revoluções inglesas, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos. Então, e assim, na prática, professor, sociedade liberal, sociedade burguesa, né? Então, o que é isso? Na prática, sendo prático, se liga.
Hoje, um filho de agricultor que vive lá em Petrolândia, interior, sertão do Pernambuco, ele pode ser ele pode se tornar o presidente da República, por exemplo, né? Ele pode ser empresário, ele pode ser professor, ele pode ser engenheiro. Pode ou não pode, gente? O filho de agricultor, ele pode ascender socialmente? Pode ou não pode? Estou dando um exemplo. Podia ser filho de torneiro mecânico, filho de cabeleireiro, como eu sou, por exemplo. Né? Enfim, o filho de um agricultor, ele pode ou não pode ser um médico? Vir a ser um médico? Vai, pode. Pode. Isso é uma sociedade liberal. É uma sociedade que possibilita essa ascensão social. Sociedade liberal, burguesa. O capitalismo também ele funciona em relação a isso, sabe? No entanto, né? Então, isso é uma das coisas que caracteriza, assim, de cara, a sociedade liberal. É isso, né? Você não está marcado por o que você vai ser, a classe social que você vai ser, o resto da sua vida. Sabe aquele ferro que marca o boi? Você vai ser burguês, você vai ser camponês, você vai ser da nobreza. Não, a gente nasce, né? E o que vai caracterizar a sociedade não é o nascimento. A nossa classe social, hoje, Brasil, no mundo, né? Em países capitalistas, liberais. O que vai caracterizar as classes sociais não é o nascimento, não é o capital social, e é também. Mas, assim, é o capital econômico. É o que você e sua família podem tem, né? Por isso que é o capitalismo, sociedade capitalista, né? Então, essas divisões de classe, elas não são estamentais como na Idade Média. Existe ascensão social. O que vai caracterizar as classes sociais dentro da sociedade liberal que a gente vive é o fator econômico. Antes de tudo, é o fator econômico. Tá? Convenhamos que é muito mais fácil um filho de médico se tornar médico do que um filho de agricultor. Ou não? Né? Então, é muito mais fácil um cara que estuda num colégio de ponta, na zona sul do Recife, ele entrar no curso de engenharia do que um menino, um adolescente que mora no subúrbio de Recife, que estudou o tempo todo em colégios que não tem, vamos dizer assim, o perfil de formar esse tipo de educação para a universidade. Né? Mas existem as possibilidades, existem. Né? A sociedade liberal ela traz isso. Existem, tá? Enfim, esse papo é bem complexo e a gente vai bater lá na frente, quando a gente estiver lá no segundo ano, né? no quarto período para vocês. Vou falar das revoluções burguesas. Eu só dei esse exemplo para a gente pensar a sociedade medieval. Sociedade medieval, por mais... basta que você se esforce, servo. Você vai ser um nobre. Não, ele nunca ia ser um nobre. Um servo nunca ia ser um nobre, gente. Isso é sociedade estamental. Um camponês se esforce, você vai ser um cavaleiro templário. Não, ele nunca ia ser um cavaleiro templário. Isso era da nobreza. Percebe? Então, a sociedade marcada pelo nascimento. Não havia mobilidade social. Sacou? Professor, ninguém devia ter, né? Alguma coisa assim, mas não é a característica da sociedade medieval, a ascensão social, mobilidade social. Gente, quando eu falo ascensão social, mobilidade social, vocês entendem, né? Você sai de uma classe econômica, uma classe social e vai para outra classe social. Tipo, um agricultor sair, deixar de ser agricultor para ser um duque, um barão. Não rolava. Essa movimentação, essa mobilidade, essa ascensão social na Idade Média não rolava. Tá? Não rolava. Beleza? E a gente caracterizou a sociedade feudal. Tá? Mas olha só. Tá, vou falar disso aqui. Gente, a Idade Média era marcada muito fortemente pelo pensamento da Igreja Católica. Então, a vida era marcada muito pelos dogmas, pela imposição, pela presença de uma sociedade que tinha na Igreja Católica a sua instituição maior, certo? E aí, aquele que não fizesse o perfil daquele sujeito cristão que atendesse
aos pré-requisitos da igreja, muitas vezes eram perseguidos. Então, se criou caça ao divergente, vamos chamar assim, divergente. O que era divergente? Aquele que não seguia os dogmas da Igreja Católica, do que era instituído enquanto verdade. Tá? Na Idade Média não tinha essa parada de ter Estado laico. O que é Estado laico? É o Estado que a gente vive hoje. O Estado, ele não tem religião. Ele não tem que ter uma religião. Ele tem que permitir que a gente professe a religião que a gente quiser. Isso é o Estado laico, isso é característica da democracia. Tá? Hoje, 2022, Brasil. Tá? Na Idade Média não tinha essa noção de não, vamos respeitar, ele quer ser da Wicca, uma religião que existia muito na Inglaterra, na Irlanda. Não tem essa, né? Se o cara fosse tido como, se ele tivesse outra religião, considerada religião pagã, né? Ele era considerado bruxo, ele podia ser perseguido, ele podia ser, inclusive, ser torturado. Ele ia para o tribunal da Santa Inquisição, um artifício. Se fazia um julgamento para decidir se o cara ia ser torturado, ia ser morto, né? Porque ele estava, se ele fosse, né, considerado pagão, se ele fosse considerado bruxo, um sodomita. Sodomita é uma palavra que serve para o sexo não hétero. Tipo, o homem que faz sexo com outro homem, com animais. Então, sodomita. Então, seria o sexo errado para a igreja medieval. Percebe como existe o padrão, né? O padrão de um pensamento religioso e que tinha que ser seguido por todos. E aquele que não seguisse poderia ser, né, perseguido. Os judeus, por exemplo. Os judeus foram muito perseguidos na Idade Média. Né? Mas os judeus, professor, o cristianismo não tem uma tradição judaica cristã, não é assim? Judaica cristã não é isso? É. Mas na Idade Média existia uma perseguição muito forte aos judeus. Porque se criou um sentimento na Idade Média chamado de eu escrevo aqui, antissemitismo. Seria a aversão aos judeus. Então, para os cristãos, isso era muito forte, esse discurso era muito forte na Idade Média. Para os cristãos, os judeus foram responsáveis pela morte de Cristo. Foram eles que cutucaram lá o Império Romano matou Jesus numa cruz. Né? Então, os judeus foram muito perseguidos também. Olha, gente, veja como a história ela não pode ser estudada só no passado, né? Então, quando a gente está falando de Idade Média, a gente tem que fazer sempre esse paralelo com o presente, né? É impossível a gente não fazer. E é importante que a gente faça. A gente hoje, não sei se vocês estão acompanhando, tranquilo, Jorge. A gente, não sei se vocês estão acompanhando o caso do Afeganistão. Um grupo radical islâmico, da religião muçulmana ou islâmica, sinônimo, tomou o poder no Afeganistão. Essa semana, eles mandaram cortar as cabeças dos manequins femininos que estavam na loja. Por quê? Eles disseram que aquilo não se adequa aos valores muçulmanos, aos valores dos talibãs. É um grupo lá. Grupo radical islâmico. Então, o Talibã é um exemplo clássico do que está acontecendo agora, hoje, no mundo, do perigo de um país, um Estado, de uma única religião. Quando o Estado, um país, tem uma única religião, impõe isso para todos, você corre um risco de repressão, de desrespeito à pluralidade, de desrespeito ao pensamento crítico, reflexivo. Né? A Idade Média é um exemplo disso. Né? Claro, eu não estou comparando o Talibã à Idade Média, mas assim, só o modus operandi. Entende? Então, se você não se enquadra no perfil de religioso que era admitido, você pode sofrer repressão. E muita dessa repressão, gente, na Idade Média, levou gente à fogueira. A gente foi queimada viva, por exemplo. Não? E aqui, nesse slide, eu trago, né, as pessoas da igreja aqui, né, os clérigos aqui, e eles torturando um cara, né, para ele admitir o pecado, por exemplo, admitir
Então, se entendia que quanto mais torturado, purificava mais a alma, então ele era mais fácil chegar para o céu. Né? Olha que história, né? Vou torturar você, estou fazendo um bem a você. Você vai ter sua alma purificada. Né? Então, na Idade Média, existia muito esse pensamento da igreja e era muito perigoso, porque ela dominava. Né? Isso não quer dizer que não houvesse oposição, e como eu sempre digo, onde há poder, sempre haverá, sempre há resistências. Resistência ou resistências. Né? A gente tem... deixa eu escrever aqui. Toda vez que eu escrevo e falo ao mesmo tempo, eu erro. Então, você tem um exemplo, tem um livro, que eu adoro esse livro, eu li esse livro no quarto período da faculdade. O Queijo e os Vermes. Conta a história de Menóquio. Menóquio é um agricultor, moleiro, como eles chamam lá na região onde hoje é a Itália. O moleiro diz assim, não, o padre, ele não sabe de tudo, não. Ó, Deus não criou o homem e a mulher assim e colocou no mundo, não. Menóquio começa a formular ideias que vão de contra a igreja. Ele começa a dizer assim, não, a vida surgiu de outra forma. Não surgiu assim, não, do jeito que o padre diz na missa, não. E Menóquio foi denunciado. Né? E ele foi parar no tribunal da Santa Inquisição. E os padres queriam dizer assim, por que você está pensando assim? Não, porque eu mesmo pensei. Eu mesmo tirei da minha cabeça. Não percebe, né? Por mais poder que houvesse da igreja ali, impondo uma religiosidade, uma maneira de pensar, claro, obviamente, que sempre ia ter resistência. É assim em todo lugar. Onde há poder, há resistência, né? Não existe um discurso, um poder hegemônico, absoluto, por total, né? O poder da Igreja Católica era forte. A hegemonia, ela existia, mas não era absoluta, tá? Mas o fato que a gente tem que entender aqui é que muitos, chamados assim, minorias, que não se adequavam ao padrão da religiosidade cristã medieval, eles foram perseguidos, muito perseguidos, inclusive com muita violência. Beleza, gente? Vou caminhando, tá? Vou falando aqui. Se alguém quiser perguntar, levante a mão, fala no chat, abre o microfone, fique à vontade. Afinal, isso aqui é uma democracia. Se liga. Olha aí onde entra os templários, viu? Alguém perguntou sobre os templários, né? Gente, os templários, eles vêm, né? É uma organização dentro da igreja cristã medieval que ele tem uma característica cruzadística. Né? A palavra cruzada até hoje é utilizada, né, no meio cristão. Tem alguém aqui da Assembleia de Deus? Meus pais são da Assembleia de Deus, por exemplo. E de vez em quando, lá onde eu moro, em Bonança, tem uma cruzada. É diferente, tá? A cruzada na Idade Média é uma coisa, hoje é outra. Ainda bem, aí você vai ver porque ainda bem. Cruzada é um culto a céu aberto, é um culto para muita gente, e quanto mais gente que se converte naquele momento, que levanta o braço e diz, eu aceito a Cristo, é muito comemorado pela igreja. Muito. Então, a cruzada sai da igreja. É um culto que você faz, uma missa, você faz campal, e a ideia é mostrar o trabalho da igreja, mostrar a fé e trazer mais gente para a igreja. Se tiver alguém aí na Assembleia, está sabendo o que eu estou dizendo. Só que as cruzadas, gente, da Idade Média, ela tinha ideia de trazer as coisas para a igreja, mas percebe, por outras vias, tá? Não havia da oração. Então, as cruzadas, elas foram organizadas depois do ano 1000, né? E conclamava os cristãos a lutar contra os turcos, que estavam dominando Jerusalém. Jerusalém, a cidade sagrada para os cristãos. E a ideia das cruzadas era se armar mesmo. Né? E os templários entraram com tudo aqui, viu? Os cavaleiros templários. Então, inclusive o símbolo, né, dos cruzados, depois virou o símbolo dos templários, da ordem templária. Desses homens cavaleiros que se armavam e se direcionavam, o foco principal era livrar a Terra Santa, Jerusalém, do infiel. Quem seria o infiel? O muçulmano. Né? A outra religiosidade, senão a cristã.
Então, a ideia era limpar a Terra Santa, restituir a unidade cristã do Império Bizantino, lá no Oriente, com o lema de sofrer e morrer em combate, mas servir, né, a Cristo, salvando, livrando a terra sagrada dos infiéis. Então, as cruzadas tinham essa característica religiosa, mas também tinha uma característica econômica também. Porque conquistando outros territórios, expulsando não cristãos, muçulmanos de território, você vai ter o poder daquele território para os cristãos, né? Então, o fenômeno da cruzada trouxe muitos benefícios à igreja. Trouxe muita riqueza para a igreja. Tá? Houveram inúmeras cruzadas, gente. Mais de 300 anos de conflito, de idas e vindas, é muito tempo. Tá? Muitas cruzadas. E essas cruzadas, elas resultaram na saída desse homem medieval, desse homem europeu que estava, né, mais focado aqui na Europa Ocidental, nessa ligação maior com o Oriente. Então, as cruzadas, elas abriram o caminho, diálogos, comércios, trocas culturais, trocas religiosas, e mais uma vez a Europa vai estar, né, negociando, caminhando com culturas diferentes, tá? Então, no sentido religioso, a gente diz que as cruzadas não foram muito bem sucedidas, né? Mas no sentido, até porque até hoje, né, Jerusalém ainda é ocupada por judeus, cristãos e muçulmanos. Até hoje. É um dos maiores conflitos religiosos do mundo. Até hoje. Tá? Então, na Idade Média já existia esse conflito, né? E aí o cristão dizendo que ele é a cidade sagrada dos cristãos. Aí os muçulmanos dizendo que é a cidade sagrada dos muçulmanos. E os judeus dizendo que é a cidade sagrada dos judeus. E até hoje, essas três grandes religiões, a religião islâmica, a muçulmana, a judaica e a cristã, disputam o território de Jerusalém. Né? Enfim, é papo para a gente estudar lá no terceiro ano, quando a gente for estudar conflito árabe-israelense. Mas se liga, gente. As cruzadas, elas provocaram algumas mudanças. Eu apontei aqui algumas mudanças. Se liga. Expansão da cristandade pela Europa Oriental. A expansão da cristandade. E a retomada da Península Ibérica, que estava sob domínio, boa parte da Península Ibérica estava sob domínio dos muçulmanos. Então, as cruzadas, elas expulsaram os muçulmanos da Península Ibérica e de parte daqui do Oriente, aqui, nessa rota aqui. Ó. As cruzadas também trouxeram outra mudança. O fim do império do domínio árabe no mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo, ele começa a ser trafegado, não sei se a palavra é certa, né? Mas começa a ser começa a trafegar, navegar aqui, né? Os cristãos, né? Então, até o século 1000, 1200, essas rotas do mar Mediterrâneo estavam sendo dominadas pelos muçulmanos. Então, com o fim das cruzadas, existe a retomada pelos cristãos dessa rota, tá? Da rota comercial aqui. Ó. Inclusive, lá do outro lado, no Oriente, onde hoje é China, Índia, tinha vários povos, tinham grandes civilizações que, inclusive, né, estavam no sentido assim de sofisticação, de tecnologia, estava muito mais avançada do que a Europa. Né? O Império Chinês, por exemplo, inventou a pólvora, inventou a seda, a porcelana. Então, tinha muitas riquezas, era uma civilização muito mais bem elaborada, né? Grandes civilizações, muito mais sofisticada, enquanto a Europa vivia lá na Idade Média, no campo. Tá? E aí, com a abertura, com a retomada aqui dessa rota, então os cristãos puderam, inclusive, negociar, né, com outros povos aqui, inclusive povos chineses, né, onde hoje é China, Índia, povos orientais.
E por último, aqui, eu pontuei também, no fim, as cruzadas trouxeram quais mudanças também. Crescimento das cidades. Impulso das atividades comerciais. A partir das feiras. Dessa vez a gente está falando da Europa. Está falando de final da Idade Média, está falando da Europa. Então, essas mudanças, vindo com as cruzadas, aumentou o comércio. Então, eu disse a vocês que na Idade Média, a maior parte, as pessoas viviam no feudo, as pessoas viviam na autossuficiência de plantar, colher, criar animais. No final da Idade Média, com essa nova dinâmica que a Europa estava passando, essa nova ligação com o Oriente, novas rotas de comércio, novas pessoas, novas ideias. Então, a Europa, ela passa por uma transformação no final da Idade Média. Então, o aumento das trocas comerciais, trocas culturais entre Ocidente e Oriente, vai fazer ter aberturas de rotas comerciais, surgimento de cidades, porque esse comércio ele vai levar a uma figura comerciante, aquele que vive na cidade, que vive aquele que vive no burgo. É o burgo, gente. É tipo uma cidadezinha, uma vila, a parte fora do feudo, fora do domínio do senhor feudal. Então, aquele que vive no burgo. Então, quem é aqueles que vivem no burgo? São os burgueses, os comerciantes, os homens de negócios. Então, os caras, que estavam aqui, olha só, gente, isso aqui são tudo rotas comerciais, no final da Idade Média. Rotas terrestres, marítimas, e esses pontos aqui são de feiras importantes, onde produtos vinham de várias localidades. Isso deu outra dinâmica, né? Principalmente aqui, para Gênova e Veneza, essas duas cidades foram muito importantes, porque ela pegava tanto rota terrestre como rota marítima de comércio. Sacou? Tá percebendo a mudança? Então, claro que isso é um processo, isso é uma coisa lenta. A Europa vai perdendo essa característica mais, vamos dizer assim, mais ruralizada, e vai começando a surgir as cidades, o comércio, as trocas comerciais, e vai começar o início, o princípio de uma classe social que é bastante revolucionária, né? Os burgueses. A origem da palavra burguesia vem de burgos, aqueles que vivem nos burgos, os burgueses, os comerciantes, os caras que viviam nas feiras, os caras que tinham negócios. Sacou? Tá ok para meus amigos, para meus alunos e minhas alunas. Se tiver, bota um okzinho aí para a gente saber. Se eu tiver rápido, diga. Se eu tiver devagar, diga também. Eu estou no silêncio aqui e eu estou indo. Lembrando que a aula vai ficar gravada e se você quiser, você vai rever essa aula. Beleza? Se tiver alguma pergunta, faça. Inclusive, enriquece muito a aula. Eu adoro quando você faz pergunta. Tá? Lembre-se sempre, isso aqui é uma democracia, tá? Então, você pode falar a hora que você quiser. Ó, gente, essa nova Europa, com tem mais cidades, vai ter mais pessoas, vai ter feiras, comércio. Não precisa ter mais alimento. Então, foi tempo também de renovação agrícola. É o sistema trienal. É o sistema trienal, atração animal, inovações da Idade Média. Né? A Idade Média não só a Idade das Trevas, né? Então, o atraso. Não, houveram muitas inovações na Idade Média, muitas descobertas na Idade Média. Inclusive uma que revolucionou, né? Futuros técnicos agrícolas. Então, você tem um sistema trienal. No ano 1, essa parte descansa. A outra planta feijão e trigo. No ano 2, troca para não cansar o solo. No ano 3, de novo. Ó, os caras aí vai poder produzir mais. Percebe? Então, foi inovação do final da Idade Média. Eu botei aqui, né, a partir do século XI. Século XI, gente, exatamente esse período, né, de abertura, período das cruzadas, período de crescimento das cidades, período de crescimento do comércio na Europa, dessas transformações todas que estão passando a Europa.
Tá? A tração animal também, com a invenção da charrua, aquele negócio que corta, hoje é o arado, né? Que corta. Isso levou a uma melhora da dieta, isso levou ao aumento da produção, para alimentar mais a população. Beleza? E aí, a grande novidade desse final da Idade Média foi a revitalização do comércio. Por quê? Pensa. Se crescer a população, cresce o mercado interno. Se cresce o mercado interno, o comércio se intensifica. Percebe? Acompanha o raciocínio. Então, se eu tenho as cruzadas, essa cruzada, ela abre o comércio, o ir e vir de pessoas, você vai ter o crescimento da cidade, o crescimento das pessoas, das demandas, logicamente você tem atividade comercial. Nos burgos, as rotas comerciais tiveram muita importância. As feiras surgiram ao longo dessas rotas. Né? Desenvolvimento do artesanato, fundição de metais, claro, vai ter mais pessoas, mais demandas. Então, o final da Idade Média, gente, é um período de transição de uma Europa totalmente ruralizada para uma Europa que vai ter uma revitalização, um novo modelo de vida. A vida onde? Nas cidades, pequenas cidades, obviamente, né? Cidades de médio porte, a partir de... Vão surgir cidades a partir das feiras, a partir das rotas comerciais, uso de moeda, né? Logicamente, lá na Idade Média, lá mais clássica, mais ruralizada, o uso da moeda quase parou de existir. Então se dava uma troca. Estou plantando milho, tu está plantando trigo, vamos trocar. Né? Mas agora, como é que você vai trocar milho em espada? É assim, né? Milho em, sei lá, uma armadura. Não, você vai comprar. Então o uso da moeda ela começa a se intensificar. Percebe? Essa transformação. É um processo lento, longo, mas esse processo que vocês têm que entender como uma característica do final da Idade Média, início da Era Moderna. Sacou? Da Era Moderna, a gente vai ver a criação dos Estados Nacionais, certo? E todo um conjunto de mudanças que vieram a acontecer com o fim da Idade Média. Expansão das cidades medievais. Por volta do ano 1000, nenhuma cidade na Europa tinha mais de 10 mil habitantes. Perceba, viu? O ano 1000, nenhuma cidade na Europa tinha mais de 10 mil habitantes. No século XIII, o ano 1200 alguma coisa, mais de 50 cidades já ultrapassavam esse limite. Ou seja, do ano 1000 para frente, você vai ter esse crescimento exponencial da população. Por quê? São as cidades surgindo, os comércios, né? Toda essa transformação que a gente está caracterizando. As cidades italianas foram as mais urbanizadas da Europa. Milão, Florença, Veneza, Gênova, eu não coloquei aqui, chegaram a atingir 100 mil habitantes no final da Idade Média. Então, isso era um número muito grande para a época. Tá? E, dessa forma, esse crescimento todo dessa cidade, população, surge, gente, vamos dizer assim, a pré-fábrica. Antes de eu explicar a pré-fábrica, o Juan perguntou ali, a peste negra já tinha atingido o continente. Olha aí que pergunta massa, né, Juan? Valeu, viu? Então, nesse período de crescimento, de abertura das cidades, a peste negra chega com tudo, ó. Porque as cidades medievais, gente, eram muito sujas, velho. Eram, assim, eram lugares muito insalubres. Se a gente pensa no modelo de cidade que a gente tem hoje, né? Então, não tinha muita noção de higiene, de sanitarização pública, né? Recolhimento de esgoto. Não tinha muitas essas paradas, né? A higiene na Idade Média era muito precária. Isso favoreceu, nessa abertura, quase que eu esqueci de falar, tá vendo como pergunta é bom? Nessa abertura, nessa transição, crescimento das cidades, da população, a Europa passa por uma pandemia muito grande, ó. Uma epidemia muito grande, pandemia, vamos assim dizer. Um terço da população morreu, né, da peste negra. Aí você tem um decréscimo, mas mesmo depois de a peste negra passar, a população volta a crescer de novo. Mas essa retomada, essa transição, dizem que a peste negra foi culpa de um padre. Não sei, né? Não sei se foi culpa de uma pessoa, né? Eu acho, Juan, eu acredito que
ela ocupa mais de um contexto, né? Desse contexto, né? Imagine só, né? Imagina só, todo mundo aqui, a gente mora em São Lourenço da Mata. E aí, São Lourenço, não tem lugar de esgoto, não tem nada, a gente joga a necessidade na rua aí, não se distingue tipo de lixo e não tem coletor de lixo. Então a cidade, imagina o fedor. Gente, as cidades medievais, elas fediam. Elas eram lugares assim, super, mega, ultra power, nojentos. Né? Então isso favoreceu muito, né? A proliferação de doenças. Não só, né? Não existia muita tecnologia farmacêutica, né? Inclusive, né? Se você fosse fazer um remédio mais elaborado, poderia ser acusado de bruxaria, né? Então, esse pensamento muito religioso, forte, que não permitia, né, esses avanços, vamos assim dizer, esses avanços O mais professor, tecnológicos. Oi. nesse tempo, tinha um padre, dizem que tinha um padre que ele mandou matar todos os gatos que tinham na Europa, porque era como se o pessoal da Europa estivesse adorando os deuses egípcios. Com a morte desses gatos, os ratos começaram a proliferar mais rápido. E assim começou a espalhar as doenças. Uhum. Foi quem que falou? Foi o Juan, não foi? Foi. O Juan. Eu não gostei dessa história, não, né? Mas aí pode ser que tenha até um fundo de verdade, né? Para uma localidade, né? Mas para a Europa toda, eu acho que esse argumento ele não é sólido, né? Imagina só, né? Um padre vai ter o poder de mandar matar todos os gatos da Europa, né? Percebe? Então, assim, eu acredito que, para a gente explicar do ponto de vista histórico, né? É mais pela sujeira mesmo, velho, da cidade, sabe? Pela sujeira da cidade, pelas cidades que não tinham planejamento, não tinha coleta de lixo, não tinha rede de esgoto, né? Então, eu acredito que isso, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que esse argumento é muito mais sólido para a gente explicar isso, né? Porque danou-se, né? Que padre é esse, né? Assim, esse padre mandou matar todos os gatos, né? Então lugar que tem gato, não tem rato de jeito nenhum. Mas tem, né? Tem. Muito, acho que todo lugar que tem rato, tem gato. E nem por isso deixa de ter rato. Percebe? Então, assim, vamos pensar mais nesse contexto maior, sabe? Das cidades imundas, das cidades sem saneamento, cidades sem limpeza. Né? Que aí ajudou a proliferação. Gente, muitas doenças, né? Se a gente fosse fazer uma história das doenças, existiram muitas doenças, muito momentos históricos, né? De doenças assim catastróficas. Inclusive, a gente está vendo um agora, né? 2022, não acabou ainda, né? A pandemia do Covid, né? Covid-19. Massa? E aí eu vou voltar. Beleza, Juan? Tá tranquilo agora? Ó, as corporações de ofício. Gente, eu gosto de explicar isso como não é um termo mais adequado, assim, do ponto de vista histórico. Mas se eu tivesse 15, 16 anos com vocês, eu acho que eu entendia melhor assim. O que era uma corporação de ofício? Era uma pré-fábrica. Era um conjunto de artesãos que se reuniam para construir, por exemplo, sapatos, roupas, né? Utensílios de forma geral. Tinha uso da máquina? Não. Então não era fábrica, não era indústria, mas era corporações de ofício, homens que tinham ofício de artesãos, né? Eles se reuniam e faziam para dar conta também da demanda, porque era mais gente. Então, se um artesão demora uma semana para fazer um sapato, se ele tem 3 artesãos e tem mais, cada um tem 5 ajudantes, ele vai fazer um sapato em 3 horas. Percebe? Então, as corporações de ofício foram outra marca do final da Idade Média. Tá, gente? Então, essa reunião, essa união de produtores, né, de artesanato, que caracterizaram isso como uma corporação de ofício ou guildas, se protegendo contra a concorrência. Também é uma forma de contra a concorrência, né? Uma corporação, aí monta outra. E aí é também aí, né, o iniciozinho de um capitalismo, de uma sociedade capitalista. A gente pode falar ainda capitalismo ainda no final da Idade Média, mas é o surgimento, é o germe, é o início. Beleza?
Tiago botou aqui, né? Tiago botou aqui, deixa eu ver aqui. Os gatos e a Inquisição. Os humanos não foram as únicas vítimas da perseguição. Papa Gregório IX também emitiu a bula papal Vox in Rama, que discutiu o uso de gatos pretos por uma suposta seita herege na Alemanha. Olha aí, né? Gatos pretos. Após o decreto, deu-se início a um massacre de gatos, que a partir dali passaram a ser vistos como demoníacos, ou a própria personificação do diabo. O povo não demorou muito para começar a matar, torturar os felinos, principalmente os pretos. É possível que a ideia de que gatos pretos... Vai embora, né? Olha aí, ele trouxe e botou aqui um link, né? Só científica, não sei o que, gatos peste negra. Ele está mostrando aqui um estudo que faz referência a esse assassinato em massa dos gatos, como parte também da peste negra, né? Veja, eu vou voltar lá, né? Quando eu falei. Eu não acredito, né? Que matou os gatos, então por isso que teve peste negra. Mas, não. Eu acredito que não. Até por uma questão contextualizada, né? Assim, com a Europa inteira. É muito terra, é muito lugares, né? Para matar o gato e dar peste negra na Europa, né? Mas pode ser, eu não descartei, né? E agora, quando eu estou descartando mesmo, inclusive eu não sabia dessa informação, né? Que esse assassinato em massa, porque ficou, segundo aqui o texto, né? Ficou assemelhado, o gato preto assemelhado ao próprio demônio. Então, coisa de uma sociedade, né? Que tinha uma religiosidade forte, dominadora. O surto, e aí, deixa eu ver, Tiago botou de novo aqui. O surto da peste negra na Europa. Com gatos sendo massacrados devido a crenças religiosas infundadas, houve uma enorme expulsão no aumento da população de ratos em toda a Europa. Esses roedores eram os hospedeiros ideais para as pulgas. Exato, porque a peste negra, né, ela é proliferada pela pulga do rato, que abrigam as bactérias pestíceis, causadoras da peste. Esse foi um dos fatores que contribuíram para uma das mais devastadoras pandemias da história humana, a peste negra, que matou cerca de 200 milhões de pessoas na Idade Média. Os inquisitores da época, assim, professor, a população de roedores aumentou. Com isso, houve a proliferação de mais doenças. Massa, Tiago. Muito bom você trazer isso, né? Então, vamos acrescentar isso aí ao argumento. As cidades sujas, as cidades sem saneamento, as cidades sem coleta de lixo, as cidades sem sanitarização nenhuma, e aí essa crescente da população. Convenhamos, uma cidade suja, uma cidade de amontoados de sujeira, de coisas podres, a ideia, né? Como é que fala? A ideia é que os ratos cresçam mais, né? A população de ratos. E aí, do outro lado, você tem essa matança de gatos, né? Gatos pretos, como o texto botou ali. Que também pode se somar a isso. Então, o resultado foi a peste negra, né? A proliferação dessas doenças e de outras doenças, né? A peste negra, que foi entendida pela Europa como um castigo, né? Divino. Era uma doença, gente. Existe até hoje, né? Essa doença. Ela teve radicado durante o tempo, mas vez ou outra aparece uma coisa aí que o corpo vai ficando preto, né? Então, por isso que peste negra vai, tipo, apodrecendo, né? As extremidades. E imagina isso na Europa, né? Com uma religiosidade cristã muito forte. Então, a culpa foi que o castigo das pessoas, Deus punindo as pessoas, né? Enfim, aí a contribuição do Tiago, agradeço a Tiago, né? O texto que ele trouxe ali ajudou a fortalecer nosso argumento sobre a peste negra, sobre essa doença que acometeu a Europa no final da Idade Média. Massa? Olha só, gente. Então, as corporações de ofícios ou as guildas era essa reunião, essa reunião de artífices, de artesãos, de aprendizes que faziam uma produção em maior escala, né? Então, um artesão produz um sapato em uma semana. Uma guilda
uma corporação de ofício vai produzir em poucas horas. Tá? As cidades como espaços... Cadê? Tá acabando. As cidades como espaços de liberdade. Onde são vocês, né? Os burgos, as cidades. Aqueles que vivem no burgo, os burgueses. Os burgueses. Os habitantes dessa cidade, da cidade, passaram a comprar ou a exigir coletivamente os documentos que emancipavam do poder feudal. Ou seja, dentro da cidade não tinha o domínio do senhor feudal. Era um espaço de maior liberdade. E, assim, essa liberdade de fazer comércio, de não ter que pagar por estar ali, né? Não ter que pagar taxa, não ter que pagar imposto nenhum ao senhor feudal, dono da terra. Então, percebe, né? A burguesia, os homens de negócio, os homens de comércio, aqueles que viviam no burgo, nas cidades, os burgueses, a origem da palavra, tá? Essa palavra aqui, né, então, inclusive, tem até um sociólogo, né, Karl Marx, ele vai dizer que é uma classe social extremamente revolucionária, os burgueses. Porque no final da Idade Média, apesar de ter esse poder econômico, eles não tinham prestígio social, eles não faziam parte das decisões políticas, não faziam parte das tomadas das decisões políticas. E a burguesia, no final da Idade Média, são homens de negócio e comerciantes, que não vão ter vínculo, não vão ter espaço na política, não vão ter espaço na sociedade, vamos assim dizer. Com as revoluções burguesas, a burguesia ela vai ascender socialmente, vamos assim dizer, vai fazer uma tomada do Estado. Né? Hoje a gente vive numa sociedade de padrões burgueses, padrões liberais, padrões burgueses. Certo? A gente vai estudar isso melhor mais para frente. Tá? A Carta Foral, como documento que estabelecia as normas de relacionamento na comunidade. Habitantes das cidades, eles eram livres da servidão. Então, a cidade como esse espaço de negócio, esse espaço de viver de forma mais livre. Percebe? Então, era um ambiente propício. Veja só, você tem as guildas, corporações de ofícios. Né? Gente, isso é o germen desse modelo de sociedade que a gente tem hoje. Sociedade capitalista. O ano que vem, não. O ano letivo 2022, a gente vai estudar a Revolução Industrial. A gente vai estudar como foi essa transição da manufatura, das guildas, corporações de ofício, manufatura, para a maquinofatura, a invenção da fábrica, da esteira de produção, do uso de máquinas para produzir e produzir em larga escala. Enfim, essa transição. Tá? Mas perceba, né? Que é no final da Idade Média que você tem, tipo, eu não vou dizer nem é o início da sociedade capitalista, não. É o germen, é o que vai dar origem à sociedade burguesa capitalista. Beleza? Esse ano a gente vai estudar a Revolução Russa, terceiro ano, sexto período. Tá? Gente, ó, eu reforçando aqui para vocês, né? Essas aulas eu gravo, eu tenho aulas de primeiro, segundo, terceiro ano, quase todas as aulas, tá no meu canal. Se você tiver afim de assistir uma aula, assim, sem compromisso, por exemplo, de Revolução Russa, tá lá, na playlist do terceiro ano. Se você acha fácil, se você quiser, obviamente, né? Tô aí sem fazer nada, vou assistir uma aula. Nas férias de fevereiro, né? Enfim. Se quiser, né? Ó, gente. Então, Juan, eu não sei o período que a gente vai estudar isso. Às vezes eu pego umas aulas de história para ver só por curiosidade mesmo. Massa. Eu também faço isso. Eu faço isso o tempo inteiro, na verdade, né? Na verdade, hoje eu estou muito de podcast, Rayane. Gosto muito de podcast. Eu escuto sempre podcast. E eu gosto muito, né, de política, de economia, de meio ambiente. Eu gosto muito de escutar sobre isso, né? História não. Eu gosto de história, eu gosto de livros. De livros. Ou então um historiador que eu gosto, eu acompanho e vejo. Né? Porque você tem que saber selecionar também, né? Porque nas redes tem muita coisa boa e também tem muita coisa ruim. Bom, gente, então essas cidades crescendo, comércio, corporações de ofício, também foram um ambiente que proporcionaram novidades do ponto de vista cultural, filosófico, surgimento de universidades, de escola nas cidades,
essas trocas do Oriente com o Ocidente trouxeram muitas inovações científicas. Então, assim, os árabes que, já na Idade Média, a Europa, ela, cientificamente, vamos dizer, né? Não sei se a gente nem pode usar essa palavra, né? Cientificamente, que é a ciência mesmo do século XIX, mas vamos dizer assim, as inovações tecnológicas dos árabes, os muçulmanos, eram muito mais avançadas do que os europeus. Né? Então, com essa abertura, muito do conhecimento dos árabes, eles vão chegar na Europa. Né? Então, na Europa vai se construir a figura a partir dessas universidades. Você vai ter, aos poucos, tá? Isso não é assim rápido, mas essa transição do pensamento pautado só na igreja, o pensamento agora pautado na formação do indivíduo nas universidades, nos centros de saber, que é o que eu coloquei aqui, a figura do intelectual europeu. Então, dentro dessas universidades, releituras de obras clássicas, obras lá da antiguidade, de gregos, de romanos, principalmente, favoreceu o que a gente chama de renascimento cultural. Essa retomada é olhar para a antiguidade clássica, Grécia e Roma, e fazer novamente a leitura daqueles filósofos, daqueles pensadores, agora dentro de um contexto europeu. Né? Então, vai ter uma demanda por uma população instruída. Então, você vai ter a construção de universidade, gente. Universidade da Bolonha, acho que é eu acredito, não tenho certeza. Acho que é na Itália. Oxford, essa na Inglaterra, existe até hoje, é uma das grandes universidades do mundo, né? Inclusive tem até uma dessas vacinas, né, que foi feita pela Oxford. Então é um centro, até hoje, né, um centro de tecnologia, um centro intelectual muito forte, tanto na Inglaterra como na Europa. Então, o surgimento dessa universidade, a Universidade de Paris, essas universidades para formar o intelectual, a figura do intelectual, do homem europeu que fez um curso, se formou, aprendeu, sistematizou conhecimentos. Percebe? Então, se estabelece uma coisa que aliar fé e razão. Essa ruptura com a fé, por exemplo, a criação do Estado laico, a ciência pura, né, do século XIX, né, ela vai se dar aos poucos. Então, no final da Idade Média, o surgimento dessas universidades, por exemplo, Martinho Lutero fez teologia, né? Mas na frente, Martinho Lutero vai fazer revoluções, vai fazer uma revolução. Né? A partir das ideias de Martinho Lutero, vai se ter algumas revoluções no sentido religioso, né? Reforma religiosa. Então, a escolástica é uma forma, um paradigma, uma forma de pensamento, uma corrente de pensamento que resultou na síntese da cultura greco-latina, greco-romana, com os dogmas da Igreja Católica. É você fazer aliar fé, dogmas da Igreja, com razão, pensamento, os pensamentos, né, os pensadores gregos, romanos e outros medievais que vão surgir também, como por exemplo Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, tá? Pessoas dentro da igreja, mas que começaram a se dedicar a estudar, a frequentar um curso e oferecer disciplina, enfim, toda essa... E até hoje, isso é muito europeu, né? Essa coisa da universidade como centro de saber, da escola. Então, até a disposição, né, gente? Do professor, dos alunos, né? Essa coisa é muito europeia. Essa forma de... O conceito que a gente tem de escola, de universidade, é muito europeu. Né? Então, a Idade Média, no final da Idade Média, perceba quantas mudanças, né? Mudança do ponto de vista cultural, intelectual, mudança do ponto de vista da produção, do ponto de vista do aumento populacional, do ponto de vista do surgimento de uma nova dinâmica de vida nas cidades, o crescimento das cidades. Mudança também na forma de produção agrícola. Mudanças também do ponto de vista, né, de intercâmbios amplos, diversos, entre diversas localidades.
Isso é o final da Idade Média, que vai resultar no que a gente chama da Idade Moderna, a modernidade, que a gente vai estudar assim que a gente retomar 2022. A gente vai estudar a modernidade, o renascimento cultural, científico, reformas religiosas, a formação dos estados nacionais, né, e como a Europa vai chegar até a América, as Américas. Tá? Isso tudo a gente vai estar mais na frente. Por hoje, e a gente encerra o nosso ano letivo com essa discussão. Tá? E é muito importante que a gente perceba, né, como foi essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, nessas novidades. Tudo, quando a gente estuda história, né, eu não gosto nem de a palavra fato. É uma coisa assim, desatualizada, sabe? Então, para a gente estudar história, a palavra da vez é processo. Os processos. Processo da Idade Média, foi que levou a acontecer isso, aquilo, outro, né? Tem muitas variáveis no meio, muitos argumentos que podem ser feitos de diversas formas, pode se fortalecer usando, né, como o Juan, né, trouxe aí esse trecho aí de uma revista eletrônica, dizimando os gados, e isso contribuiu para o aumento dos ratos, aumentando os ratos. Tinha piolhos nesses ratos que faziam a circulação da peste, que chamou-se de peste negra, né? A peste bubônica, a peste negra. Beleza, gente? Tranquilinho para vocês?